E depois nós chegamos à saúde mental na escola e é um assunto que eu acho que é absolutamente urgente. Porque a escola, sem se dar conta, nas suas rotinas de todos os dias, acaba por ter vários comportamentos pouco razoáveis em relação à esmagadora maioria dos alunos. Eu hesitei, não foi? Não queria dizer isto, mas se calhar é verdade que é assim. Porquê? Porque eu acho que a escola às vezes não conhece devidamente os alunos. E parte de um pressuposto que eu acho que é muito escorregadio. É que há uns que são inteligentes e há outros que não são tão inteligentes. Logo aqui, a escola não está a ser razoável, está a partir do pressuposto que isto da inteligência é uma capacidade de fabrico, ou uma característica de fabrico, mais assim. E não é verdade, não é verdade. Os alunos são todos inacreditavelmente inteligentes. Alguns desembaraçam-se melhor com as regras que a escola lhes dá, mas nem sempre são os mais inteligentes. São aqueles que são mais adequados a um conjunto de regras de jogo e depois nós partimos do pressuposto que há outros alunos que não são tão inteligentes ou que são mesmo alunos com muitas dificuldades. E às vezes nós não os conhecemos devidamente. Portanto, começando por aí, a escola não é tão amiga da saúde mental quanto devia. Depois chegamos às turmas. Isto é sempre um assunto sensível. E desculpem-me, eu acho uma delícia. Porque depois os professores, quando nós falamos disto, olham sempre para o colega do lado como quem diz: não, na minha escola não é assim, provavelmente só na tua. E não é verdade. A maneira como se constituem as turmas, às vezes é um bocadinho batuteira. Invariavelmente, a turma A de cada escola tem os filhos dos professores, tem ali alguns apelidos com pedigree, provavelmente é por coincidência. E, de facto, a maneira como se constituem as turmas não é uniforme. Eu acho que as escolas são tanto mais saudáveis quanto misturam os alunos todos. Porque um safa-se bem no português e o outro é um artista da bola quando se trata de jogarem num torneio magnífico. Uns ensinam aos outros, uns aprendem com os outros, mas isto não acontece. Cria-se sempre aquela ideia que as turmas têm que ser uniformes. Os bons alunos, supostamente, todos juntinhos numa turma, os outros diluídos nas outras turmas, e depois há sempre uma turma de crianças mais difíceis, ditas mais difíceis, que são aquelas turmas que, em muitas circunstâncias, se atribuem aos professores que acabam de chegar e que, afinal de contas, enfim, levam ali com os alunos que trazem, enfim, que põem mais problemas, muitas vezes, e que são aqueles com que muitas vezes um professor mais cresce, curiosamente. Depois, quando se fala de tudo isto, não se dá conta também dos tempos. Podem dizer assim, claro que os alunos não têm que ter educação física todos à mesma hora. É verdade, compreende-se. Mas, às vezes, é mais razoável eles terem educação física, por hipótese, ao final do dia, do que começarem com a educação física e depois, ao final do dia, quando chega à altura de estarem quietos e calados, como às vezes os professores querem numa aula de matemática ou de físico-química, claro que eles cansados são, obviamente, mais difíceis de mobilizar. Portanto, a maneira como se constituem as turmas, a maneira como se constituem os horários, os tempos das aulas. Ouçam, eu percebo que às vezes se fala de aulas de 90 minutos, eu não acho que seja uma eternidade, que fique claro. Um professor zão transforma uma aula de 90 minutos num espirro, é uma coisa que passa no instante. Mas não é por terem aulas invariavelmente de 90 minutos que aprendem mais. Eu passo a vida a chamar a atenção das escolas a dizer assim, atenção, querem promover o sucesso educativo, querem ser amigos da saúde mental, vá lá, estiquem mais nos recreios e engolham um bocadinho mais as aulas. Às vezes uma aula, se tiver menos 10 minutos e se o recreio tiver 20 minutos, se forem ver, os miúdos são mais saudáveis, aprendem melhor. E isto não tem nada de mais, é só termos
bom, a sabedoria que está ao nosso alcance de gerirmos tudo isto em favor dos miúdos. Por outro lado, os recreios. Os recreios são o atentado cada vez mais nas escolas. Porquê é que os recreios vão ter 5 minutos? Porquê é que ainda há escolas em Portugal que podem ter uma jornada contínua sem direito a recreios? Tem pés na cabeça. E, portanto, os recreios têm que ser dignos desse nome. Claro que há escolas que cada vez mais são atentas, escolas públicas e privadas, acreditem que são escolas, e que começam a chamar a atenção para, por exemplo, os recreios não terem que ser todos de alcatrão. As escolas estão a arrancar o alcatrão e estão a pôr terra, estão a dar aos recreios o espaço que eles devem ter, bom, a seriedade que eles devem ter. E já agora, não se esqueçam que brincar não é uma atividade de primavera-verão e, portanto, os miúdos precisam de ter recreios, mesmo quando está a chover, e muitas escolas não os deixam estar dentro da sala, não os deixam molhar-se, e, portanto, eles estão ali a brincar nos beirais como se isto fosse um recreio. Não é. Quanto mais recreio, mais saúde mental. Tão simples quanto isto. Depois reparem. Vamos às notas. As notas é uma coisa que me preocupa muito. Quando eu vejo, por exemplo, as notas com que se entra na universidade, eu penso assim, mas em que mundo é que nós estamos? Porque, de repente, parece que cada vez nós produzimos mais sobredotados. Não é verdade. Não é verdade. E, portanto, esta ideia de que os alunos têm que ter sempre boas notas não é verdade, porque eles têm uma química particular com o professor de português, não têm essa química com o professor de matemática, o que é normal. Mas cria-se esta ideia de que têm que ser boas notas, boas notas, boas notas, boas notas, boas notas. Não é verdade. E, portanto, criar-se esta ideia de que depois das aulas tem uma espécie de ateliês de tempos livres ou tempos de estudo nas escolas, em que faz com que eles saiam de uma aula para outra, e para outra, e para outra. Quer dizer, pode-lhes dar melhores notas, mas não os ajuda a pensar melhor as disciplinas, nem os torna amigos da saúde mental. E, portanto, as aulas devem ter o quanto baste, não é por passarem mais tempo na escola que aprendem melhor, pelo contrário. E, portanto, eu chamo sempre a atenção para o modo como, no fundo, nós dizemos que eles têm que ter cada vez mais saúde mental e depois infernizamos. Mas infernizamos com a necessidade de terem notas altas. Bom, mas que sentido tem? Não é por terem 5 a tudo que sabem pensar melhor as disciplinas a que têm boas notas. E, portanto, ponham algum sentido nas notas. E a certa altura, por favor, comecem a poupar nos quadros de honra, nos quadros de excelência e tudo isso, porque, de repente, nós estamos a comparar crianças que têm, às vezes, equipas de explicadores a trabalhar com eles, o pai e a mãe, as mães, muitas vezes, a estudar por eles, com miúdos que vão aprendendo a estudar sozinhos, com toda a vantagem que isso tem. Porque, claro, se eles vão tendo sempre equipas de pessoas a trabalhar com eles, quando finalmente eles têm que, provar que são capazes de aprender sozinhos, às vezes, quando chegam à universidade, dão grandes trambolhões, porque, de repente, aqueles vícios de forma deixam de existir e, ai Jesus. Depois, por favor, os professores são muito, muito importantes no outro aspecto. Quando há provas de aflição, ou quando estamos no 9º ano, ou no secundário, anos de exame ou de avaliações externas, faz com que os professores estejam ali a marcá-los em cima. E os pais também. Somos nós que criamos a pressão que os miúdos têm. Eles adoram competir. Já de si é uma pressão que eles põem a eles próprios. Mas, por favor, querem que eles cresçam saudáveis, de um ponto de vista de tudo o que têm cá dentro. Não descriem, por favor, estes coletes de força que, de repente, fazem com que eles tenham agendas muito mais complexas que os dos pais, com toda a gente a pedir-lhes resultados em tudo, em tudo. Eles têm que ser bons no futebol, têm que ser bons naquilo. Não é razoável. Eles são ótimos numas áreas, precisam de ser trampalhões nas outras,
eu digo-vos, eles aprendem muito mais com os erros do que com as boas notas e precisam de errar para aprender depois a fazer a ponte para as áreas onde manifestamente acabam por ter mais facilidade. Não vem daí mal ao mundo. Falam de saúde mental. Muito bem. Mas já agora, por favor, tentem lá perceber que um professor não é só um professor. Um professor é alguém da família, é alguém que precisa de conhecer muito bem os seus alunos, ter tempo para conversar com eles e, portanto, já agora era importante que as direções das escolas e os ministérios, para além dos objetivos curriculares, etc., dessem tempo aos professores para conversar com os alunos, porque é aí que vão buscá-los, vão resgatá-los. Quantos professores não são, desculpem-me, às vezes mais psicólogos do que muitos psicólogos? Imensos. Porque são, às vezes, professores que conhecem melhor um aluno que, às vezes, algumas das pessoas da família vão lá buscá-lo. O aluno tinha dificuldades e, de repente, começou a não ter, passou a ser inteligente. Sempre foi. Foi o professor que teve o engenho de o lá ir buscar, mas isso obriga a que haja tempo. Isso é uma coisa muito importante. E depois, já agora, reparem, vamos falar de bullying, que eu acho que é uma coisa muito importante. Bom, eu acho que a bullying faz muito, muito bem às crianças. Eles precisam de ser um bocado parvos de vez em quando. Ok, às vezes são exagerados. Lá está o professor para dizer assim, ei, calma, estamos a passar das marcas. Mas há um tipo de bullying que de repente se generalizou, que a mim me preocupa particularmente, porque são aqueles miúdos que às vezes tiram muito boas notas, às vezes abrem as festas de Natal das escolas e que são um bocado falsos. Desculpem-me, mas às vezes são falsos. Parece que não partem um prato, manipulam 3 ou 4 e se tu gostares daquele não brincas comigo e de repente infernizam a vida de uma criança debaixo do nariz da escola. Não vale a pena as escolas dizerem que não se dão conta. Claro que dão conta. Mas quando se trata de proteger estas crianças, que às vezes vivem infernos no dia-a-dia da escola, a escola subia para o ar, põe em dúvida aquilo que é o sofrimento de uma criança, e depois é uma criança que tem pais ou mães influentes, e portanto a escola faz de conta que, pronto, já estamos em maio, porque é que nós devemos de estar a pegar nestes assuntos e não é razoável. E as crianças hoje não são mais agressivas, como é óbvio, mas este lado insinuado de alguns, um bocadinho espertalhões, que às vezes infernizam uns porque não têm o mesmo poder económico, porque às vezes não falam da mesma maneira, porque são crianças de outras nacionalidades e esse tipo de coisas. Bom, são aspectos que as escolas não tomam em consideração e que estragam a vida das crianças. E depois, reparem, nós passamos a vida a falar de dificuldades escolares e não falamos das dificuldades de muitos alunos, as dificuldades com que eles chegam à escola, as famílias de onde chegam, tudo aquilo que passam para lá chegar. Às vezes nós falamos de saúde mental e depois queremos que eles, de algum modo, tenham acesso às novas tecnologias quando eles, no fundo, não têm capacidade económica para isso. E, portanto, as escolas têm que perceber que, para além dos slogans, têm que perceber que a primeira função da escola, em relação à promoção da saúde mental, é, tornar a escola um espaço de rosto humano. Valorizar os alunos como pessoas, valorizar a sabedoria dos alunos, aquela com que eles chegam às escolas e que muitas vezes as escolas não consideram, perceber que eles não pensam da mesma maneira, não aprendem à mesma velocidade, mas que é da forma como um professor se adequa a cada um que no fundo os ajuda, porque de facto aquilo que eles aprendem, se for muito preciosamente trabalhado pela escola, ajuda-os a dar reviravoltas fantásticas na vida. Não é pôr o trabalho à frente do resto, é pôr tudo aquilo que a escola lhes dá a aprender em favor do seu crescimento. Sendo certo que, quanto mais as crianças aprendem com a vida, com a experiência, com tudo aquilo que eles já sabem e que de alguma forma se articula com cada disciplina,
quanto mais se sentem vividos como pessoas importantes para a escola, que a escola percebe que são tanto mais importantes quanto mais lhes põe dificuldades e mais a escola as ajuda a ultrapassar, mais nós falamos de saúde mental e praticamos-la todos os dias em favor do crescimento dos alunos, sendo certo que o importante não é que eles entrem com muito boa nota na universidade, é que eles entrem na escola com pessoas, saiam da escola melhores pessoas, com capacidade de aprenderem e de trazerem para a vida tudo aquilo que a escola lhes deu, e com o exemplo dos professores, a serem pessoas tão importantes que depois ficam como uma referência de toda a vida. Se fizermos isto, já estamos a galgar de graus. Se pegarmos nestes pormenores todos de que eu vos falei, então a saúde mental sai a ganhar, a escola e os resultados também, e as famílias só agradecem.